Mudança climática, inovação financeira em mercados de carbono. Uma modesta extensão do Protocolo de Quioto pode acabar com o impasse entre nações industrializadas e em desenvolvimento. De Graciela Titilinski. Produção de áudio Multicast. Instruções. Você pode tanto ouvir quanto ler o conteúdo desse livro. Para escolher a velocidade, clique no ícone de engrenagem das configurações desse vídeo. Deixe seu like caso tenha gostado do conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando um novo videolivro for lançado. Deixe nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver aqui. Bom livro! Graciela Titilinski é a professora de Economia e Matemática Estatística da Universidade de Columbia, em Nova York, formada pelo MIT e UC Berkeley, com PhD em Matemática e Economia, respectivamente. Autora de 14 livros, tem ainda 222 artigos científicos publicados em revistas acadêmicas de ponta. Participou ativamente no processo do Protocolo de Quioto, com a criação do mercado de carbono, que se tornou lei internacional em 2005. Intimamente ligada à Convenção sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, encarregada das decisões das políticas mundiais referentes ao aquecimento global, atuou como principal autora do painel intergovernamental de mudança climática. Consultora de várias organizações ligadas às Nações Unidas e de líderes de Estado, seu trabalho pioneiro se utiliza de mecanismos de mercado inovadores para reduzir as emissões de carbono e conservar a biodiversidade. O ponto sem retorno. Pela primeira vez na história registrada, os seres humanos estão alterando o planeta de uma maneira que pode colocar em perigo os seus sistemas básicos de sobrevivência. Estamos transformando rapidamente a atmosfera do planeta, suas reservas de água e a complexa rede das espécies que promovem a vida na Terra. Emissões de dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa, produzidas pelo homem, alteraram a atmosfera da Terra, provocando uma potencialmente catastrófica mudança climática, que ameaça a sobrevivência da civilização. Isso é real e está ocorrendo hoje. Devido ao derretimento das calotas polares e das geleiras permanentes da Groenlândia, o nível do mar está subindo e cidades inteiras, no Alasca, estão afundando nos mares em aquecimento. Espécies como o urso polar estão na iminência de extinção. Países ilhas como Seychelles e países abaixo do nível do mar, como Bangladesh, estão em risco de afundar no oceano, e centenas de milhões de pessoas podem seguir o mesmo caminho. De fato, estima-se que haverá 50 milhões de refugiados no ano de 2010 devido às mudanças climáticas, e mais de 200 mil até 2050, uma proporção de 1 para cada 45 pessoas que vivem nessa época. Em junho de 2009, a Assembleia Geral da ONU reconheceu a mudança de clima como uma questão de segurança que diz respeito ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Num curto período de 20 anos, poderemos estar em uma situação sem retorno. Estamos em um ponto crítico da história da humanidade. O artigo explica o que devemos fazer agora para evitar danos significativos e irreparáveis ao nosso planeta e aos seus sistemas de sobrevivência. O Protocolo de Quioto é o único acordo internacional que existe para tratar do risco de uma mudança climática, e ele expira em 2012. O seu destino será decidido em dezembro, na Conferência de Copenhague, COP15. Ela pode vir a ser o mais importante evento do ano. Explicarei o que podemos fazer para resolver a crise climática em termos práticos e como Copenhague poderá decidir o impasse entre as nações industrializadas e as nações em desenvolvimento nas negociações globais. Apresentarei 2 propostas de solução totalmente praticáveis e viáveis, baseadas nas leis existentes, que, na realidade, são uma extensão do Protocolo de Quioto quanto ao mercado de carbono e ao seu mecanismo de desenvolvimento limpo. Essas 2 propostas podem superar o abismo entre as nações ricas e pobres. Elas envolvem mecanismos financeiros e tecnológicos e evocaram respostas positivas de diversas nações, inclusive China, Índia e Estados Unidos, refletindo as solicitações das nações em desenvolvimento nas recentes reuniões do G8, em julho de 2009, e receberam uma recepção positiva em uma recente reunião de especialistas da UNCTAD, em abril de 2009, com a participação oficial de 100 nações e membros da secretaria da UNFCCC.
Copenhague poderá vir a ser o início de uma guerra fria sobre a limitação de emissões entre as maiores economias do mundo, como a China e os Estados Unidos, ou ser o início de uma era de cooperação internacional que beneficiará todas as nações. O ciclo do carbono e o Protocolo de Quioto. A mudança climática é realmente uma questão global e todos nós devemos ser parte da solução. O carbono existente na atmosfera é uniforme em todo o globo e produzido por todas as nações. Essas são leis físicas que não dependem de economias ou políticas. À medida que o nível do mar sobe, não há nenhum lugar para se esconder. A OCDE classifica Miami, na Flórida, como a cidade mais ameaçada do mundo, com 3,1 trilhões de dólares em danos causados pelo aquecimento global. Xangai está em segundo lugar, com 2,3 trilhões de dólares. Enquanto grande parte do mundo continua na negação, representantes das Nações Unidas de todos os 192 Estados-membros estiveram tentando descobrir uma solução. O Protocolo de Quioto, assinado por 160 nações em 1997, foi um acordo histórico baseado na criação de um novo mercado, que negociou os direitos de uso da atmosfera. O aspecto crítico que apresenta é que ele reduz as emissões das nações ricas que causam a maioria das emissões do mundo e acelera uma solução ao mudar os valores de mercado, de maneira que a emissão se torne onerosa, enquanto as tecnologias limpas e o desenvolvimento sustentável se tornam mais rentáveis. Quioto é o primeiro acordo global baseado em uma solução de mercado global, uma solução que altera o valor dos bens globais comuns. Pela primeira vez na história, estamos arrolando a inovação financeira para a preservação dos bens globais comuns do planeta e a sobrevivência de nossa espécie. Cerca de 99,9% de todas as espécies que já existiram foram extintas. O desafio é ser a exceção e não a regra. As Nações Unidas são a nossa única esperança e o seu protocolo de Quioto deverá vencer em 2012. Estamos no limite. O Protocolo de Quioto levou quase 13 anos para ser negociado e ratificado. Como participante, com 25 anos de experiência nas Nações Unidas e principal arquiteta do mercado de carbono, sei como ele foi criado, quem são os principais protagonistas de sua criação e as questões atuais que ameaçam miná-lo quando expirar em 2012. A chave para a sobrevivência do Acordo de Quioto e a sobrevivência da Terra como a conhecemos é uma maior cooperação entre os países em desenvolvimento e o Ocidente, diminuindo as diferenças na divisão de renda global e, simultaneamente, resolvendo a crise climática. A crescente desigualdade de riqueza entre as nações ricas e as nações pobres não é mero acaso, mas a principal causa dessa situação. Reside nos primórdios do uso insustentável dos recursos da Terra. O destino do Protocolo de Quioto será decidido em dezembro próximo, em Copenhague, Dinamarca. O último e mais forte baluarte de oposição ao Protocolo de Quioto, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, caiu inesperadamente neste verão, ao aprovar os limites de emissões e legislação de Cap and Trade, limitar e negociar. Aparentemente, o registro do protocolo foi quase implausível, um sucesso e fracasso no fio da navalha, e o equivalente internacional de Rock 2. Entretanto, apesar de seu desempenho heróico, Quioto está em seus últimos suspiros. De maneira geral, acredita-se que as chances em Copenhague sejam bem pequenas. Este artigo propõe modestas alterações no mercado de carbono do Protocolo de Quioto que poderiam mudar o tabuleiro onde o Acordo de Copenhague será negociado, tornando-o mais propício a um resultado positivo, um resultado que seja mais vantajoso para os Estados Unidos, Europa e Japão, aceitável por parte da China, Índia, Brasil, México e todos os países em desenvolvimento, e adequado às necessidades das pequenas nações e ilhas cuja sobrevivência está em jogo. As nações petrolíferas poderiam se beneficiar da inovação tecnológica que estou propondo. A Arábia Saudita declarou publicamente estar considerando tornar-se um líder em energia solar neste século. De maneira significativa, em uma recente reunião de especialistas da UNCTAD, em abril de 2009, um representante da delegação chinesa declarou publicamente concordar em princípio com esta proposta, e diversos membros do Congresso americano manifestaram o seu apoio. Conferência de Copenhague COP15 – Agir ou Morrer.
O protocolo vence em 2012 e, tal como Cinderela, ele se transformará numa abóbora a partir da meia-noite. A capital da Dinamarca é a última parada em uma volta na montanha-russa de esperança e de desespero desde que Kyoto se tornou lei internacional em 2005. Tentativas parciais para avançar nas negociações cambalearam de fracasso em fracasso. Os dois maiores emissores do mundo, os Estados Unidos e a China, não conseguem concordar com limites e o resultado não parece ser favorável. Entretanto, como participante do processo de Kyoto, posso ler os sinais de fumaça. Acredito que vale a pena salvar Kyoto e ele pode ser salvo. Os fracassos ocorridos até aqui nada significam, pois nada acontece nas Nações Unidas até a 11ª hora, quando somos obrigados a tomar uma decisão. Toda nação tem um motivo para procrastinar. Ninguém quer reduzir as emissões de carbono por conta própria. O aquecimento global é o verdadeiro primeiro problema global que enfrentamos e mostra-se necessário que todas as nações participem ou não haverá solução. Ao queimar seus próprios combustíveis fósseis, a África poderia involuntariamente causar trilhões de dólares de prejuízos aos Estados Unidos quando os níveis dos mares subirem e as calotas polares se derreterem. Não há onde se esconder. Todos nós devemos cooperar. Mas os negociadores das Nações Unidas são diplomatas sofisticados que não querem sair da sombra. Se não houver pressão para se assinar o acordo, não haverá acordo. O Mandato de Berlim, em 1995, fez com que o mundo se comprometesse a um acordo, e o Protocolo de Kyoto nasceu em 1997. Em 2007, a Conferência de Bali, COP13, concluiu que a reunião deste ano em Copenhague resolveria o problema de Kyoto pós-2012. Portanto, nesse contexto, Copenhague é realmente agir ou morrer. Pode-se esperar em Copenhague um maior confronto entre os dois maiores emissores, os Estados Unidos e a China, e de uma maneira mais generalizada, entre as nações ricas e as nações pobres. Esse é o ponto em que o meio ambiente se encontra com a geopolítica. A quantidade de gases causadores do efeito estufa que somente essas duas nações emitem na atmosfera terrestre poderia provocar uma catástrofe no mundo. Os Estados Unidos não querem limitar suas emissões a menos que a China também o faça, mas as nações em desenvolvimento não são solicitadas a reduzir emissões sem uma compensação. As nações em desenvolvimento precisam de energia para combater a pobreza, e 89% da energia mundial deriva de combustíveis fósseis. Mais de 50% das pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia, e mais de 1,3 bilhão de pessoas estão no limite da sobrevivência, com $1 por dia. As nações em desenvolvimento abrigam 80% da humanidade, mas produzem apenas 40% das emissões do mundo, enquanto 60% das emissões globais são originadas pelas nações ricas, que abrigam 20% da população mundial. As nações pobres dificilmente podem reduzir o uso de energia, pois assim comprometem o crescimento econômico que é imprescindível para erradicar a pobreza. Independentemente de qualquer sentimento, há uma crua realidade indicada pelos conservadores do Senado americano. Não há motivo para os Estados Unidos e outras nações ricas reduzirem as emissões por sua própria conta. As nações em desenvolvimento contribuem, hoje, com a minoria das emissões, mas dentro de 20 ou 30 anos, à medida que crescerem, são elas que terão o poder de decisão sobre o aquecimento global. Sem dúvida, esse é um jogo realmente global. Estamos hoje brincando com o metabolismo do planeta, e ninguém poderá se esconder à medida que os mares subirem. É um jogo da covardia. A crescente guerra entre os dois maiores emissores do mundo pode provocar uma guerra fria, e dessa vez a arma não será nuclear, mas a de aquecer o planeta até a morte. O impasse entre os Estados Unidos e a China é remanescente da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, travada em meados do século XX. A Rússia e os Estados Unidos recusavam-se a limitar seus arsenais nucleares a menos que o outro país o fizesse primeiro. A época é diferente, as armas são diferentes, mas a situação é a mesma. Na África. O mercado de carbono que projetei e montei no protocolo é a chave para uma solução porque 60 bilhões de dólares em créditos de carbono
são comercializados a cada ano no Sistema de Comercialização de Emissões, ETS, da Europa, e isso promove a aceleração da tecnologia limpa e a assistência financeira para o desenvolvimento sustentável. É a base para uma solução. As nações em desenvolvimento não têm acesso ao mercado de carbono por não terem limites de emissões, mas utilizam o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que compensa, com os créditos de carbono, os investimentos privados das nações industrializadas que reduzem emissões. De acordo com o Banco Mundial, isso levou a mais de 23 bilhões de dólares em transferências bem-sucedidas, produtivas e limpas. Até agora, mais de 60% de todo o financiamento de MDL foi para a China, porque o MDL é destinado a reduzir emissões e a China, como o maior emissor, tem muito a reduzir. A África é responsável por apenas 3% das emissões mundiais e, portanto, tem pouco a reduzir, conseguindo pouco financiamento de MDL. O mesmo ocorre com a América Latina. Isso precisa mudar. Como podemos chegar a um consenso entre nações industrializadas e nações em desenvolvimento? Os interesses das nações industrializadas e das em desenvolvimento são tão opostos que precisamos de uma solução que seja realmente uma moeda de duas faces. É possível conseguir isso? Sim, e já aconteceu, quando o mercado de carbono tornou-se a moeda de duas faces, permitindo que 160 países assinassem o protocolo. O mercado de carbono começa pela limitação das emissões das nações ricas e, por isso, foi apoiado pelas nações em desenvolvimento. Entretanto, esse mercado oferece flexibilidade, pois é possível que algumas nações que estejam acima de seus limites comprem os direitos de emitir carbono de outras nações, com menor índice de emissões. E, assim, o mundo implementa importantes e necessários limites de redução. A flexibilidade do mercado agradou aos Estados Unidos e a outras nações industrializadas. Foi assim que nasceu o protocolo em 1997. É possível criar uma solução semelhante agora? Precisamos de uma moeda de duas faces. Realmente, esse é o único tipo de solução que funcionará em Copenhague. É o que estou propondo aqui. Consenso entre nações industrializadas e nações em desenvolvimento. Há uma fórmula que utiliza a própria estrutura do protocolo e a atualiza para superar o impasse e criar um consenso entre nações industrializadas e nações em desenvolvimento. Ela tem dois aspectos: assistência financeira e técnica, e ambos foram destacados na reunião do G8 em julho e oficialmente apoiados pela delegação chinesa na reunião de especialistas da UNCTAD de abril de 2009. A parte financeira é uma modesta extensão do mercado de carbono projetada para que os dois lados consigam o que querem, e o aspecto tecnológico assegura que as reduções sejam viáveis. A primeira é uma modesta extensão do mercado de carbono e a última, uma modesta extensão do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. As duas são interpretações razoáveis e aceitáveis à lei existente. A Convenção não menciona que a China e as nações em desenvolvimento nunca devam ter limites. Menciona que não devem ter limites a menos que sejam compensadas. Isso é bem diferente. Portanto, o que precisamos é de uma forma de compensação que se enquadre no acordo e elimine a oposição dos dois lados. Estou falando sobre negociação em vez de compensação unilateral, e nos Estados Unidos estamos bem confortáveis com esse termo. Ninguém precisa ser o primeiro a agir. Uma solução financeira simultânea torna tudo isso possível. Por exemplo, os Estados Unidos podem comprar uma opção para reduzir as emissões chinesas e, assim, obter o que eles querem, enquanto proporcionam uma compensação à China, conforme é requerido pela Convenção das Nações Unidas para as Nações em Desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os chineses podem fixar um preço mínimo pelos créditos, assegurando-se de que não estejam vendendo o crescimento econômico a troco de ninharias. Essa forma reduz totalmente a troca monetária e, ao mesmo tempo, concede a cada parte o que ela deseja. Pode ser uma extensão modesta do mercado de carbono e vendida em mercados secundários para proporcionar liquidez e estabilidade ao mercado de carbono. O novo mecanismo financeiro que proponho é uma modesta atualização do mercado de carbono que originalmente engendrei, evitando que os Estados Unidos e a China se sintam humilhados ao dizerem em seus próprios países
que realmente mantiveram suas posições originais, enquanto, simultaneamente, os dois países poderão dizer que conseguiram, verdadeiramente, do outro o que queriam. Duas opções soberanas baseadas no mercado de carbono realizam o fato. Os Estados Unidos compram uma opção vendida pela China que estabelece uma compensação, enquanto a China compra o direito de assegurar um piso mínimo para a redução de suas emissões. Isso elimina o temor das nações em desenvolvimento de um acordo faustiano, a venda do tão necessário crescimento econômico por uma ninharia. A transação inteira poderia envolver pouca coisa em termos de troca monetária, mas estabeleceria limites de emissões para as duas nações ao mesmo tempo. Os mercados secundários podem comercializar as opções correspondentes e, assim, proporcionar liquidez e estabilidade ao mercado de carbono e ao seu mecanismo de desenvolvimento limpo. Na reunião do G8, realizada em julho de 2009, as nações em desenvolvimento não queriam aceitar qualquer obrigação sem compromissos específicos de assistência financeira e técnica e deixaram de concordar com uma fórmula. Esse é o ponto de impasse nas negociações. A fórmula aqui proposta proporciona assistência financeira e técnica que deve funcionar para os dois lados. A compensação também pode assumir a forma de créditos de exportação para tecnologias que tornem possíveis a redução de emissões. Uma modesta extensão do mecanismo de desenvolvimento limpo pode certificar novas tecnologias que produzem energia enquanto reduzem o carbono da atmosfera. Quando usadas na África, as tecnologias podem ajudar a região a reduzir mais carbono do que emite, o que significa que o continente poderá atrair financiamentos MDL que até agora não eram possíveis. Para as nações ricas, isso envolve 43 trilhões de dólares em infraestrutura de energia, o tamanho exato para estimular a atual economia mundial, criando empregos de tecnologia, aumentando as exportações e estimulando o comércio. Copenhague é a missão agir ou morrer para as negociações sobre clima. O preço do fracasso poderá ser catastrófico, mas há uma solução disponível. Será que a comunidade internacional estará em posição de assumir a tarefa e salvar Kyoto? O germe de uma solução. Vamos tratar em detalhes a solução. O artigo 4º da Convenção do Clima, UNFCCC, de 1992, prevê que não se exigirá que as nações em desenvolvimento limitem suas emissões sem compensação. Devido a essa lei, as nações em desenvolvimento não têm limites obrigatórios de emissões no Protocolo de Kyoto, enquanto os Estados Unidos têm. Desde que os Estados Unidos assinaram o Protocolo de Kyoto em 1997, o qual se tornou lei internacional quando foi ratificado, em 2005, por 55% das nações emitentes do mundo, eles estão vinculados ao mesmo. As nações em desenvolvimento dizem que os Estados Unidos são obrigados a limitar suas emissões de qualquer forma, enquanto elas são protegidas pelo artigo 4º. Para resolver o perigoso impasse, propõe um novo mecanismo financeiro que atualize o mercado de carbono que engendrei e escrevi no Protocolo de Kyoto. Minha proposta é, na realidade, uma interpretação financeira da lei existente, artigo 4º da UNFCCC, projetada de maneira a eliminar qualquer oposição política nos Estados Unidos e na China. A UNFCCC não menciona que a China e as nações em desenvolvimento nunca devam ter limites. Ela menciona que não devem ter limites a menos que sejam compensadas. Isso é bem diferente. Portanto, o que precisamos é uma forma de compensação que se enquadre no acordo. Um novo mecanismo financeiro que funcione como uma combinação de derivativos no mercado de carbono e use princípios geralmente aceitos. Estruturando uma resolução. A OCDE e as nações em desenvolvimento podem evitar uma humilhação ao afirmarem que mantiveram suas posições originais, enquanto, ao mesmo tempo, os dois grupos de países podem dizer, verdadeiramente, que conseguiram o que queriam um do outro. A primeira parte do mecanismo funciona como uma opção que é comprada pelas nações OCDE e vendida pelas nações em desenvolvimento. Pensem nisso como se os Estados Unidos comprassem uma opção sobre redução de emissões da China. Isso coloca um limite superior relativamente baixo no custo dos Estados Unidos ao obrigar a China a reduzir suas emissões. Isso é um derivativo,
com o mercado de carbono do Protocolo de Quioto como um mercado subjacente e o preço real a ser pago determinado por meio do uso de clássicas fórmulas financeiras para derivativos que são usadas todos os dias na economia global. Dessa maneira, estabelecemos a compensação mencionada no artigo 4º da UNFCCC. Os Estados Unidos podem dizer verdadeiramente que obrigaram a China a reduzir as suas emissões. Ao mesmo tempo, a China pode dizer verdadeiramente que está sendo adequadamente compensada por sua redução em conformidade ao artigo 4º da Convenção. A segunda parte do meu mecanismo financeiro é importante para proporcionar aos dois lados o que desejam e, ao mesmo tempo, reduzir os custos monetários para ambos. Isso ocorre como uma opção comprada pela China, dos Estados Unidos. Trata-se novamente de um derivativo do mercado de carbono do Protocolo de Quioto. Ele funciona como uma opção de venda, dando à China o direito de vender suas reduções de emissões aos Estados Unidos a um preço mínimo, que se relaciona ao preço do crédito de carbono. Isso elimina os temores da China de vender suas reduções de emissão a troco de nada. A melhor analogia é visualizar esse mecanismo financeiro como duas opções casadas. Uma, que os Estados Unidos comprarão da China, e outra, que a China comprará dos Estados Unidos. Na prática, toda a transação seria quase uma equivalência na troca monetária e, ao mesmo tempo, estabeleceria limites de emissões para os dois países. Além de superar o impasse diplomático, a proposta também pode ajudar a implementar uma situação real, uma maneira prática de reduzir a concentração de carbono da atmosfera quando as opções forem apresentadas, sem minar o extremamente necessário desenvolvimento econômico. Isso envolve uma extensão modesta do desenvolvimento limpo para certificar tecnologias que possam aumentar a energia disponível e, ao mesmo tempo, reduzir o carbono da atmosfera. Parece uma tarefa enorme, mas isso é real e possível. Uma modesta extensão do mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo poderia proporcionar a assistência financeira e técnica necessária para aumentar as fontes de energia e, ao mesmo tempo, reduzir o carbono. Precisamos de soluções que possam reduzir rapidamente o carbono da atmosfera, ao invés de reduzir gradativamente as emissões. Essas são chamadas tecnologias de carbono negativo, porque reduzem mais carbono do que emitem. As tecnologias de carbono negativo podem funcionar para os dois lados, para as nações industrializadas e para as nações em desenvolvimento. Existem novas tecnologias capazes de extrair carbono do ar e, ao mesmo tempo, produzir eletricidade, transformando assim indústrias de combustível fóssil em depósitos de carbono limpo e as indústrias de energia solar em depósitos maiores e estimulando a transição para renováveis. Essas tecnologias podem produzir mais energia em nações em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, limpar a atmosfera a um passo acelerado. O custo de capital envolvido é de cerca de 100 milhões de dólares para 1 milhão de toneladas de CO2 capturado por ano, e um total de 3 trilhões de dólares seria suficiente para capturar hoje todo o estoque de emissões. Isso é menos do que 5% do PIB do planeta, que teria de ser distribuído em um período de 10 anos ou 0,5% do PIB por ano, o que parece ser bem favorável quando comparado com os subsídios do governo à indústria financeira em 2008 e 2009. O valor total do estímulo para as nações do G20 é de apenas cerca de 692 bilhões de dólares para 2009, cerca de 1,4% do PIB combinado dessas nações. Somente nos Estados Unidos, esse valor foi de 825 bilhões de dólares e na China, 586 bilhões de dólares. O custo envolvido é definitivamente inferior ao prêmio de 2,5% que a economia do mundo paga atualmente para assegurar riscos catastróficos. Isso é razoável e possível. Os anseios da Arábia Saudita e dos países do Golfo para alcançar um papel de liderança em energia solar serão incrementados por meio dessas tecnologias que aumentam a distribuição e a lucratividade das fábricas de energia solar, tal como CSP, energia solar concentrada. Para as 42 nações-ilhas cujas populações atualmente estão em risco, o carbono negativo é a única política acelerada atenuante que pode funcionar a curto e a médio prazos, ao mesmo tempo em que a produção de energia é incrementada e melhorada a infraestrutura de desenvolvimento.
Para as nações ricas, isso estimula a exportação de tecnologias, que cria empregos no mercado de 43 trilhões de dólares em infraestrutura de energia, um pacote global de estímulo nas proporções exatas para a atual economia global. Talvez o mais importante de tudo isso seja o plano que permite às regiões em desenvolvimento que pouco emitem, como a África, responsável por apenas 3% das emissões mundiais, se beneficiarem do mecanismo de desenvolvimento limpo de uma maneira que não foi possível antes, ao capturar mais carbono do que emitem. Isso cria empregos, melhora a produtividade, alivia a pobreza e limpa a atmosfera do planeta, beneficiando todos os envolvidos. Expressões públicas de apoio por parte de participantes chaves. Autoridades chinesas declararam publicamente o seu apoio a esta proposta. Em uma recente conferência das Nações Unidas, da qual participaram 100 países e que teve lugar na UNCTAD de Genebra, 27 a 29 de abril de 2009. Fang Jin, do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa do Conselho de Estado, foi um dos 2 representantes oficiais enviados pela China. A sua concordância com esta proposta faz parte do registro oficial. Na mesma reunião, oficiais da UNFCCC apoiaram a interpretação implícita da lei implicada. O subsecretário executivo da UNFCCC, Richard Kinley, disse que a proposta era nova para ele e que não fazia parte do que havia visto até o momento, e pareceu concordar com a sua interpretação do artigo 4º da Convenção do Clima. Membros do Congresso americano e da administração do presidente Obama, que estão se esforçando para aprovar a Lei da Energia de 2008, demonstraram sentimentos positivos a respeito deste plano, apesar de refletirem sobre a necessidade de diminuir qualquer aparência de compensação para a China, pois isso não agradaria aos membros conservadores do Senado norte-americano. Próximos passos. Uma extensão modesta do mercado de carbono do Protocolo de Quioto, que anteriormente estabeleceria um impasse intratável, não resolverá por si só todos os desafios políticos que ainda permanecem. Entretanto, acredito que seja necessário aproveitar qualquer oportunidade que traga bons resultados. Os Estados Unidos têm uma oportunidade política única de ser a nação que irá promover o avanço em direção a essa crítica mudança. É claro que existem termos a serem aqui determinados: quando, como e quanto. Mas isso é bom e não o contrário, pois proporciona uma estrutura que pode ser estabelecida em princípio e permite negociações sérias em Copenhague e além. Isso foi o que aconteceu depois do Protocolo de Quioto, em 1997. Repito, os Estados Unidos têm uma oportunidade política única de ser a nação a promover o avanço para essa importantíssima mudança. Precisamos de uma solução para o jogo de valor zero das crescentes emissões ou estaremos enfrentando uma nova Guerra Fria sobre a questão aquecimento. Copenhague pode vir a ser a alvorada de um novo futuro de cooperação global.